Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um Correspondente Internacional. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando. Hoje é dia 28 de abril e é um correspondente especial porque os nossos companheiros Rafael Dantas e Eduardo Vasco vão entrar direto lá da Rússia para dar as últimas notícias. Para todo mundo que está acompanhando, lembrar que eles estão lá no Cafundó da Rússia, então que a conexão não é a melhor, mas a gente vai fazer o máximo aqui para dar tudo certo. Antes da gente entrar, eu queria só lembrar a todo mundo que a gente está começando o segundo módulo da Universidade Marxista em breve, então quem ainda não fez a inscrição, entra no site da universidade, universidademarxista.pco.org.br, faz a inscrição para o segundo módulo, divulga o nosso curso, que é essencial para a situação agora. Lembrar que a gente está preparando para o 1º de maio, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E quem puder, por favor, colaborar com os nossos correspondentes da Rússia. Entra no site da vaquinha.com.br e só procurar no Google Causa Operária na Rússia, Vaquinha, que você acha o site, para fazer a doação para os nossos companheiros que estão lá já há bastante tempo na Rússia e precisam de toda a ajuda que a gente puder dar para eles. Então, sem mais delongas, com vocês, Eduardo Vasco e Rafael Dantas, direto da Rússia, com as últimas notícias. Olá, companheiros. Olá, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para os companheiros que estão na Europa, e um olá para todo mundo aqui, direto de Rostov-do-Don, no sul da Rússia. É isso aí. Vamos ver as notícias do dia. A gente, logo mais você que está acompanhando na Causa Operária TV, vai ver o nosso boletim diário de notícias. Deve estar entrando no ar aí na sequência, e também no resumo do dia. Eduardo Vasco, notícias da Rússia. Bom, vou falar um pouquinho, não vou trazer exatamente as mesmas do boletim, né, para não ficar repetitivo, mas tem uma notícia de hoje da RIA Novosti, que é para ficar inteligência russa. O governo da Polônia está em conversações com o governo dos Estados Unidos, a região oeste da Ucrânia, que 100 anos atrás, né, muito tempo, da Polônia. A culpa do governo polonês seria que, como a Ucrânia e a Rússia está expulsando os nazistas do leste do país, eles poderiam tomar conta dessa região oeste. Então, supostamente, para ter um governo mais democrático, a Polônia, que é um governo de extrema-direita, ela anexaria essa região aí da Ucrânia. Curioso que vem acusando a Rússia de querer anexar uma parte da Ucrânia e tudo mais, sendo que são eles que, no final das contas, vão da Ucrânia, né? Muita hipocrisia dos países imperialistas e os fantoches deles. Essa daí é uma notícia para ficar de olho. Uma outra também, né, que o Ministério da Defesa russo ele divulga, enfim, ali com algumas informações. Uma informação importante é que os nazistas estão fazendo reféns em algumas regiões do país. Por exemplo, 90 pessoas estão sendo reféns nesse momento desses nazistas ucranianos e servindo como escudos humanos. O Ministério da Defesa da Rússia, ele também informa, né, que ataques resultaram aí na eliminação de mais de 320 nazistas ucranianos e de blindados O Vasco, repete. das forças russas.
Repete essa última parte aí que cortou um pouco. O Ministério da Defesa, no dia de hoje, ele informa que 320 abatidos, né, por parte das forças russas e mais de 35 veículos blindados e também a motor. Algumas outras notícias, né, que também continua com a hipocrisia do imperialismo, é que no Canadá chamando as ações da Rússia na Ucrânia de genocidas, sendo que nem mesmo a ONU e o governo dos Estados Unidos têm a capacidade de falar que aquilo lá, ao mesmo tempo, está acontecendo sim um genocídio na Ucrânia, que é na região do Donbás, e ele é executado justamente pelo próprio governo ucraniano e pelo exército ucraniano contra o povo do Donbás. Desde 2014, já mais de 14 mil pessoas morreram nele. E algumas, por exemplo, a gente está escrevendo uma reportagem porque a imprensa imperialista ela tem falado muito de que a economia russa está quebrando, né? Inflação galopante e tudo mais. Na verdade, a inflação na Rússia ela está alta para os padrões brasileiros, né? Embora na Rússia a gente tem que, nos últimos 30 anos, está acostumado com uma inflação enorme. A inflação ela cresceu 11,3% desde o início do ano e, segundo cálculos do governo, pode terminar o ano com 20% de inflação. Mas, no geral, as pessoas aqui que a gente conversou, não só de Rostov, mas de outras regiões do país, elas acham ainda que os produtos básicos não estão caros. Eu vou falar alguns aqui, por exemplo, a gente conversou com a Ekaterina, que é uma jovem russa aqui do Rostov, ela falou que alguns produtos aumentaram, mas não muito, o que já vinha acontecendo nos últimos anos. Konstantin, de Moscou, ele disse que, na verdade, houve um período de aumento da inflação, do preço das coisas, e depois houve um período de baixa. Ele falou que, realmente, no supermercado ele está pagando de 10% a 15% a mais, mas as tarifas, conta de luz, conta de água, etc., isso daí não aumentou. Também conversou com uma cidadã de Nizhny Novgorod, a Evgenia. Ela falou que o preço, ela, por exemplo, não está sendo afetada por isso, e ela lembrou que em toda a Europa os preços, né, a inflação está muito alta devido à própria situação aí de todas as provocações imperialistas contra a Rússia e tudo mais. Por último, a gente conversou com um brasileiro que vive em São Petersburgo, o Arthur, e ele falou que ficou mais caro mesmo as coisas, mas nada tão alarmante como tem dito a imprensa, né? Então, e ele lembrou também que não falta nada nos supermercados, embora tenha havido um aumento dos preços, destacando novamente que esse aumento dos preços não é uma coisa catastrófica, como a imprensa está falando, para os russos ainda está em conta os preços dos alimentos. A gente foi nos supermercados, tanto em Moscou como aqui em Rostov, e também não falta nada. Os supermercados todos cheios, né, com todo tipo de produtos ali da cesta básica russa, e a gente vai publicar no Diário Caos Operário uma reportagem completa a respeito dessa situação da economia russa. Agora um comentário em cima disso, né, que são do noticiário econômico da imprensa capitalista, né? Eles são mestres de fazer crises aparecerem e desaparecerem num passe de mágica, né?
Num belo dia você vai ver uma reportagem, a crise passou, mas ninguém estava falando. E agora também, ó, a inflação, como se, né, tivesse sido uma criação do Putin, quando na realidade é um processo econômico que já está em desenvolvimento há alguns anos, né? Então isso é uma coisa a ser levada em consideração. Uma segunda questão que foi falada, e é muito importante a gente frisar aqui, é a denúncia do nazismo na Ucrânia, né? Hoje a Ucrânia é a capital, o bastião da extrema-direita militante, ativa, de armas na mão no mundo inteiro, né? Enquanto você tem uma extrema-direita que faz discursos agressivos, faz o seu discurso de extrema-direita, tem todas as suas características, tem todo um programa político, na Ucrânia os nazistas estão armados, né? E em função disso daí, a República Popular do Donetsk decidiu adiar a realização do na Rússia, que se comemora no dia 9 de maio, a vitória da Grande Guerra Patriótica, como eles chamam aqui a Segunda Guerra Mundial, a participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, que foi de fato decisiva, será comemorada ainda numa data a definir. Segundo o líder, será comemorada, né, uma vez que eles tenham a sua própria vitória na liberação da Ucrânia dos nazistas, né, na liberação populares do Donbass, e no que a gente está vendo agora, né, a separação, nessa tendência à criação de repúblicas populares, de órgãos autônomos, né, em todo o território do leste ucraniano, que se relaciona também com essa notícia que o companheiro Vasco deu no começo, né, com relação ao imperialismo, as possibilidades aí de mudança, né, de propriedade do território do oeste ucraniano para acompanhar com o desenrolar da operação militar especial aí que está ocorrendo nesse momento. E o pessoal aqui na cidade de Rostov, que é uma das cidades com o maior número de refugiados vindos do Donbass, né? O pessoal está organizando, a Rafael vai falar sobre isso, um congresso antes da questão, né, da luta contra o fascismo no Donbass, né? Essa é uma das coisas que justificam, né, a nossa viagem, que vale a pena. De fato, só teria como conhecer chegando perto dos acontecimentos, como a gente conseguiu fazer no partido, né? Vai se realizar o 7º Congresso Internacional Antifascista, aqui na cidade de Rostov do Don, no próximo sábado, dia 30 de abril. É a 7ª edição desde 2014, e isso se iniciou na luta contra os fascistas na região de Lugansk, né, no momento da independência de Lugansk, lá por 2014. Agora, no dia 11 de maio, vai se comemorar o aniversário de 8 anos da independência, que aconteceu em 2014. E desde se organiza com militantes, ativistas, políticos de diversos partidos, de diversos países, né, uma mobilização internacional contra o fascismo, uma frente única internacional contra o fascismo, qual o nosso partido foi convidado a participar. Então, nós estaremos aí presentes nesse congresso. É uma iniciativa de gente que pegou em armas contra o fascismo em Lugansk, que é uma iniciativa de militantes, né, muito importante para a gente apreciar a discussão que está sendo feita sobre o grande problema desse momento na Rússia, e que é preciso fazer o mundo inteiro entender que se trata de uma luta contra o fascismo, né? Se trata de uma luta contra a extrema-direita, financiada e impulsionada, turbinada pelo imperialismo supostamente dito democrático, né? Mas que é o centro do problema, e o centro do problema de uma crise mundial de gigantescas proporções. Então, uma coisa para a gente observar de perto, toda a discussão que vai ser feita no Diário Causa Operária, falando da pauta desse congresso antifascista, né? Eles vão tratar da história, vão discutir, né, os problemas
imediatos que estão colocados com a intervenção, vai se discutir o problema do pacifismo, né, uma série de questões que estão aí, que fazem parte de uma discussão internacional. Eles estão muito certos no chamado à constituição de uma frente única antifascista, né, a Constituição internacional contra o fascismo. E nós não teríamos tomado conhecimento disso daí se a gente não tivesse chegado perto o suficiente, né, porque é uma iniciativa ainda que de âmbito internacional, estão esperando aí a participação de correspondentes, né, de militantes de outros países que estarão aqui na Rússia. O congresso será dirigido por companheiros que vêm de Lugansk, né, mas também conta com a participação online de companheiros que estão aí na França, na Alemanha, na Austrália, né, em vários lugares, como a gente pode depois você o caos operário, em caso ser uma iniciativa de alcance internacional, ainda é uma iniciativa pequena, né? Ainda é preciso dar muita publicidade, ainda é preciso, né, explicar, expandir o mais amplamente possível a denúncia, né? Enquanto você tem setores da esquerda pequeno-burguesa se jogando de cabeça no chauvinismo imperialista dos Estados Unidos, da Europa Central, da OTAN, você tem uma iniciativa de gente que pegou em armas contra o fascismo, que liberou o seu território do fascismo, que declarou sua independência, né, e que isso daí vai ser reproduzido para que o nosso público, para quem acompanha a Causa Operária TV, para quem acompanha a imprensa do Partido da Causa Operária, conheça, né, e se envolva, se engaje nessa luta, que é o centro do problema que está colocado nesse momento aqui e para o mundo inteiro, né? É impressionante como a esquerda, né, toda a esquerda brasileira e quase toda a esquerda internacional fica falando da invasão russa na Ucrânia, invasão russa da Rússia, genocídio, e não fala do Donbass, cara. É impressionante. A direita, a imprensa imperialista, a gente até tudo bem, né? Eles têm. Tá no seu. Como pode? 14 mil pessoas morreram, 2 repúblicas populares foram construídas ali, o pessoal pegou em armas lutando contra o fascismo, e a esquerda não dá nenhum crédito para isso. Dane-se. Como se não tem importância nenhuma. É interessante ver porque tudo isso daí se deu nesse último período, de quase de 10 anos aí, em que a esquerda pequeno-burguesa vem se adaptando, né, vem se rebaixando até rastejar vergonhosamente, como está acontecendo com o PSTU nesse momento, né? Então, um péssimo momento para ser um militante do nível aí está baixíssimo, né? Você está passando pano para o fascismo, que levantou a cabeça e está de armas na mão, né? Está sendo enfrentado militarmente. A operação não tem nada de massacre do povo ucraniano, isso daí é tudo uma mentira imperialista, né? E o PSTU está assim, que não dá nem para dizer que eles estão puxando o saco do imperialismo, né? Nem que eles estão lambendo as botas do imperialismo. As botas estão muito por baixo, muito rebaixados, né? Muito atrás do imperialismo, uma posição vergonhosa que esperamos nós contribua para a destruição, né, dessa esquerda pequeno-burguesa rastejante. Né? E o Roberto França, companheiro nosso, ele lembra, Congresso Antifascista, supostamente num país fascista, né, conforme essa esquerda aí que fica seguindo o que fala os Estados Unidos do imperialismo. Pois é, na Rússia, né, tá sendo organizado esse movimento antifascista, né, a Rússia é refúgio, abrigo a esse pessoal que está lutando contra os nazistas ucranianos, e precisa se reorganizar aqui. Então esse evento aí vai ser especial e a gente vai gravar e transmitir depois na Causa Operária TV também para todo o nosso público. Inclusive os companheiros militantes, filiados, simpatizantes do partido que falam russo estão convidados aí a acompanhar, né, a gravação e ajudar a gente na tradução do material que a gente está esperando
que os companheiros que vão participar do congresso, que vão apresentar teses, que vão apresentar seus informes por escrito, nós estamos esperando essa documentação também para traduzir e publicar no Diário Causa Operária. E só para terminar, né, essa questão do antifascismo, do antinazismo na Rússia está num período muito especial, né, porque vai se comemorar daqui a poucos dias na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista, e eles já estão se preparando bastante aqui nas ruas de Rostov, e essa semana já a prefeitura colocou um monte de banners, de estandarte, de placas, de bandeiras, em homenagem aos 77 anos aí da vitória na Segunda Guerra Mundial. E ontem a gente viu, né, a gente inclusive gravou vídeos aí então, na Céu TV, uma preparação na frente da Universidade Técnica de Rostov, aqui na Rússia, né, já é de bastante comemoração na luta contra o fascismo. De 80, viu muitas camisas da vitória. Espera aí que está cortando um pouco, um segundo. Com o V também, né? Então, é um clima antinazista que tá aqui junto ao povo russo, realmente, um clima antifascista. O que se vê de foice e o martelo pendurado nas ruas da cidade, Moscou, não estamos vendo os preparativos da parada de Moscou, que vai ser muito grande esse ano, né? Depois de 2 anos sem o festejo na rua, né? Mas o que se vê por aqui de foice e o martelo pendurada nos postes, em placas, faixas, bandeiras, é à toa que a direita, o imperialismo e a né? Que é financiada, né, pelo próprio imperialismo, que recebe dinheiro. Não é à toa que eles ficam horrorizados com a Rússia, né? Porque de fato aqui a vitória da União comemorada é o grande feriado nacional na Rússia, e é um privilégio nosso poder estar aqui para acompanhar isso. Maravilha, companheiros. Então, a gente vai acompanhar com vocês. A gente vai conseguir, então, ver um pouco da comemoração do 9 de maio, né? Então, isso já está confirmado. A gente vai poder acompanhar. Isso também. Com certeza. Maravilha. Eu queria saber um pouco, assim, que a gente... a gente fica por aqui. Eu queria fazer uma pergunta rápida. Pode ser? Oi, pode falar. Pode ser, está travando um pouco, não deu para entender direito, mas pode falar, Adri. É que eu estou aqui nos Estados Unidos e a propaganda sobre o que está acontecendo é muito forte. A gente sabe que é tudo mentira. Eu queria saber se parte dessa propaganda imperialista chega aí na Rússia, se as pessoas... Porque a notícia que a gente tem de vocês aí é que o Putin tem muito apoio, né? E eu queria saber se existe, se essa propaganda imperialista chega aí. Não chega na mesma forma que ela é feita e chega até você e chega no Brasil. Aqui, inclusive, a televisão russa que é sobre as fake news. E aí eles mostram cenas dos noticiários norte-americanos, europeus, né? E argumentam, pelo que a gente pode entender, pelo pouco que a gente consegue entender, né? Eles argumentam explicando as manchetes que estão sendo circuladas aí internacionalmente. Tinha até uma onda, né? São bem humorados. Esse é um dos temas que vai ser discutido, inclusive, na conferência, no Congresso Antifascista do próximo sábado, né? Esse problema de como a imprensa, como está sendo feita aí uma campanha de mentiras internacional. Mas aqui, uma coisa que nos chamou a atenção muito positivamente, inclusive já dias atrás, quando a gente ainda estava em Moscou, com as companheiras e companheiros lá do Comitê Latino-Americano, Comitê Russo de Apoio à América Latina.
que eles nos explicaram que não, a maioria da população apoia, que todo mundo entende que era necessário, que é um problema de autodefesa, que você estava enfrentando né? Aí, depois da conversa, eu falei assim, puxa, mas eles tinham falado sem jeito, assim, tipo, poxa, eu não sei se... Parece que a gente meio que assim tinha ouvido de outros russos. Não era novidade. Né? Não era novidade. Do que a gente só poderia dizer que bom, né? Ainda bem pensando dessa maneira, né? Acho que tem uma compreensão muito, muito grande disso daí, né? Acho que é uma coisa, um fato muito importante a ser assinalado, né? A consciência do que de fato é muito mais forte, muito mais clara aqui, né? Coitados de nós latino-americanos e dos povos que vivem pelo mundo afora. É impressionante porque eles falam muito dessa questão das mentiras, né? Eles têm a noção de que no mundo inteiro a imprensa fala muita mentira deles, né? E eles falam. Mas como na entrevista que a gente participou, né? Que a gente foi entrevistado no canal Dom 24, eles estavam perguntando, né? Como que é a percepção, como que a imprensa retrata a Rússia, é muita mentira, tudo. Mas aí eles também perguntaram, mas e o povo? Como é que o povo enxerga, né? Porque eles têm a impressão, e é correta, de que a população não é assim, absolutamente em tudo que a imprensa fala, né? E eles têm a noção de que no mundo inteiro, os povos do mundo, apesar do governo, apesar da imprensa, tudo, eles prestam um apoio à Rússia, né? E os russos têm, inclusive, noção disso daí, né? Isso daí é interessante. Eu queria ver se o Fábio e o Cláudio apareceram aqui. Eu não sei se eles querem fazer alguma pergunta antes da gente... A vontade é de ficar aqui conversando o programa inteiro. Vamos ver. Fábio, você quer fazer alguma pergunta? Não, eu ia perguntar como que está a repercussão da entrada da Finlândia na OTAN, né? Porque hoje o presidente aqui ele foi se encontrar com o secretário-geral da OTAN. Já é praticamente um fato consumado, assim, né? A tragédia aqui, do ponto de vista de quem está na Finlândia, é que a esquerda não sequer fez um protesto, assim. O pessoal foi pego no contrapé. Eu tô nos grupos, né, de um pessoal que é uma esquerda que não é parlamentar, né? Então eles são contra a OTAN, mas eles ficaram naquele nem, né? Nem OTAN, nem Rússia. Mas no nem acabaram nem fazendo um ato também contra a entrada na OTAN, e o país vai entrar na OTAN, né? Queria saber como que está a visão disso aí da Rússia. Eu queria fazer Não, isso ainda não circulou aqui. Acho que isso aí ainda é notícia nova, né? Eu pelo menos não vi, não sei se você já tinha reparado alguma coisa. Nos grupos de Telegram, acompanha muita notícia aqui pelo Telegram. É uma coisa interessante, né? O Telegram é muito utilizado aqui na Rússia como meio de comunicação e de informação. Nos grupos do Telegram russos que eu tô, a maioria, né, em inglês, tudo, aparecem notícias, né, a respeito disso, dos russos, e é sempre o pessoal colocando isso daí como coisa negativa e desastrosa. Eu também vi uma notícia de que a população da Finlândia não é consultada a respeito disso daí, né? Não tem nenhum tipo de referendo nem nada, o que é uma coisa espantosa para os russos, né? É interessante, porque o pessoal tem, pelo mundo assim, o estereótipo de que os russos são autoritários, tudo mais, mas eles se impressionam com umas coisas que, pra gente, que vive em verdadeiras ditaduras, é normal, só que eles acham uma coisa muito anormal. A população, o pessoal não... por exemplo, teve um russo que eu conheci em Moscou, ele viajou já para o Brasil, aí ele falou que ele ficou muito espantado com
ver morador de rua, né? É absolutamente anormal e uma coisa extremamente negativa, como é o caso da situação que está tendo na Finlândia, né? O povo não é consultado nem nada e o pessoal entra na OTAN. Então, o que está acontecendo na própria Ucrânia, na Polônia, na Romênia, né, na Moldávia, tudo situação com governos estão passando por cima aí das populações para fazer. O Cláudio também tem uma pergunta e depois a gente deixa vocês irem trabalhar. Ou dormir. Minha pergunta é a seguinte: durante o período soviético tinha uma forte propaganda norte-americana, né? Os filmes e tudo. O regime era fechado, então criou aquele desejo, né, nos russos de fazer parte do Ocidente. E aí eles sofreram abertura, eles pagaram o preço por essa abertura, né, que foi um preço, praticamente eles pagaram aí muito caro por isso. E agora que eles superaram essa fase, né, de abertura e estavam aí num processo de integração, eles estão sofrendo o oposto, né? O próprio Ocidente está fechando o regime da Rússia e está aí demonizando a população. Eu queria saber se tem alguma memória disso, se alguém comentou a esse respeito. Tem um comentário da Caterina, né? Foi muito interessante. Eles não querem voltar com essa integração aí totalmente de joelhos pro imperialismo. Essa moça que a gente que deu um depoimento a respeito da situação econômica, ela também falou com a gente que ela não tinha um pensamento político muito claro alguns anos atrás, até ela sair da Rússia e viajou para a Europa. Aí quando ela foi para a Europa, porque ela ouvia aqui na Rússia que nem os Estados Unidos, que nem os países da Europa, tinha que seguir aquele modelo, tudo mais. E ela pensava assim também. Quando ela foi para lá, ela viu que não era bem assim, né? Ela viu muita coisa, tratamento dos imigrantes. E hoje ela pensa que não, você tem que seguir o seu próprio caminho, não pode seguir ajoelhada para o que manda os Estados Unidos, né? E muitos jovens russos, ela disse, assim também. Ou seja, tem aumentado o sentimento nacionalista de um país atrasado contra o imperialismo, né? Que não pode seguir de joelhos para o imperialismo. Ela disse que antes eram mais as pessoas mais velhas que viveram a época da União Soviética, tinha uma nostalgia, mas hoje muitos jovens têm também esse pensamento, né? E todo mundo que a gente conversa é assim, a gente quer que se lixe os Estados Unidos, a Europa, esses países imperialistas. A Rússia é a Rússia, um país independente, soberano. A gente não precisa ficar de joelhos para eles. É impressionante como todo mundo que a gente encontra e conversa, o nível também de politização, né? Uma politização. Cortou o finalzinho, mas a gente entendeu que as pessoas aí são bem politizadas. Esses são nossos companheiros Eduardo Vasco, Rafael Dan, direto da Rostov do Don, quase 11 horas da noite, então a gente vai deixar eles descansarem agora, mas muito obrigada pela participação. Espero que vocês possam voltar mais aqui no Correspondente Internacional para a gente dar mais notícias direto da Rússia, pertinho do Donbás, do conflito da Rússia e da Ucrânia. Muito obrigada, companheiros. Boa noite aí. Até a próxima. Isso aí, valeu. A gente continua com o Correspondente Internacional. Boa noite. Muito obrigada. Voltaremos. Tchau. Voltaremos. Bom programa para vocês.
Tchau, tchau. Que fiquem Bom, bem e seguros, nossos companheiros. Lembrem todo mundo aí de fazer o Pix para ajudar, Causa Operária na Rússia, @gmail.com. E a gente vai continuar com mais notícias lá direto, pertinho do conflito, nessa cidade, Rostov-do-Don, que é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, que está recebendo os refugiados do conflito, onde os nossos companheiros estão conseguindo acompanhar, fazer entrevistas, mostrar para a gente como que é. Muito emocionante. As mensagens aqui do chat são muito legais, todo mundo emocionado com o partido, orgulhoso com o partido. O Lino Alves está aqui com a gente, o Lula 13, presidente do Brasil, 13 neles, está aqui, a Silvia Mendes Santiago, o nosso companheiro Roberto França, a Elizabeth Novi. Tem o Paulo Moacir, que está aqui, vou mandar um beijo especial para o Paulo Moacir, que está aqui aprendendo com a gente a ser anti-imperialista. Ele ainda não está entendendo muito, mas eu acho que se você continuar aí, Paulo Moacir, você vai entender mais. Viva Vilma Eva. Pena que o som estava falhando, é isso, né? Pelo menos conseguimos saber algumas notícias, apesar da internet difícil lá do outro lado do mundo. Alexandre Manuel também está aqui. A Flávia Mello mandou um super sticker. Muito obrigada, companheira. Donbass RU também está aqui. Tem mais aqui. Vanderlei Sambuc. Silvia Mendes Santiago, Revolução Popular do Brasil, Josué de Lima, peraí que tem mais, o Ernesto Abdala Filho, nosso querido companheiro, mandou um super, sei lá, super chat, eu acho que é esse. Que nome horrível, né, que esse YouTube manda a gente falar, super chat, super stick, manda dinheiro aí pra gente. Mandou uma gorjeta. Manda uma gorjetinha para ajudar a causa operária. E o ao vivo também, que também está sempre aqui presente. Muito obrigada ao vivo. Mandou um super sticker. Nilza Ramos também está aqui. Mauro Sou, boa tarde, compas. Então é isso, PCO fazendo história aí, trazendo notícias direto da Rússia. E a gente viu aí a Polônia, o companheiro Vasco falando que a Polônia está falando em invadir a Ucrânia, como se isso, por parte da Polônia, pudesse fazer, né? Quando a Rússia não pode, mas a Polônia pode, porque a Polônia está do lado imperialista, está servindo como vassalos do imperialismo. E a gente viu também a notícia da Austrália, falando que está pensando, falando que existe a possibilidade da invasão da Austrália das Ilhas Salomão, porque a China cogitou em fazer uma base lá nas Ilhas Salomão, que é 1.500 quilômetros da costa australiana, e eles estão usando essa desculpa agora de que uma base chinesa nas Ilhas Salomão seria uma linha vermelha, como o Putin falou que a Ucrânia entrar na OTAN seria a linha vermelha, o motivo, né, da invasão, de desmilitarização, desnazificação. Agora tem essa notícia de que os Estados Unidos, a Austrália, estão colocando essa pressão para a China não fazer essa base nas Ilhas Salomão. Lembrando que a Austrália, os Estados Unidos e a Inglaterra fizeram aquele acordo da AUKUS, né, de levar submarinos nucleares para a Austrália, inclusive traindo aí a França, que estava esperando lucrar com esse negócio. Os Estados Unidos passaram na frente e deixaram a França para trás, fizeram um acordo com a Austrália e a Inglaterra, pegaram a Austrália pegou esses submarinos nucleares, e a gente agora está vendo aí o Lavrov falando que existe a possibilidade de guerra nuclear, né, companheiros? É uma possibilidade
é muito real esse ponto, nesse ponto que estamos agora, e queria que os companheiros comentassem aí. A gente tem muita notícia sobre essa questão das armas nucleares, né? Sobre o direito internacional, né? É engraçado porque eu acho que é um negócio meio religioso, né? O direito internacional, ele não existe, né? É por isso que o pessoal recorre a ele. Ah, vocês feriram o direito internacional, mas alguém já foi preso por ferir o direito internacional? Aí alguém vai trazer a questão lá da Iugoslávia, mas é tudo muito confuso, né? Por exemplo, o Kosovo foi uma invasão de um país soberano, né? Por parte da OTAN. Ah, mas todo mundo aprovou aquilo. Aí os russos não puderam ir lá na Crimeia. E na Crimeia teve um referendo para eles saírem da Ucrânia, né? Agora, na questão da Polônia, o pessoal vai falar que não vai ser uma invasão militar, vai ser uma anexação, vai ser um negócio, vai ter um verniz aí, né? Quer dizer, como não existe direito internacional, você nunca tem parâmetro, né? É um negócio arbitrário. Eu queria Mas pode discordar, falar. discordar um pouco do Fábio, que teoricamente o direito internacional, quem forma a jurisprudência, quem formaria a jurisprudência seria o próprio Estados Unidos, né? Ele fez as invasões do Iraque, da Síria, do Líbano, e praticamente, como não teve nenhuma contestação, ou seja, como ele não foi ninguém contestou, ele não foi a julgamento, na prática ele estaria abrindo essa jurisprudência, né? Mas acontece que na verdade o direito internacional funciona assim: quando é os Estados Unidos pode fazer tudo, se é uma força oposta não pode fazer nada, né? Inclusive, essa foi a conversa que o Putin teve com o presidente do Conselho Europeu essa semana, o Charles Michel. Ele falou da questão das repúblicas serem autônomas, e por isso elas pediram a ajuda da Rússia, e por isso que eles entraram, que foi semelhante com a questão do Kosovo, né? É importante esse outro ponto também, que o Putin e a Rússia, eles fazem questão de seguir a jurisprudência do direito internacional. É pau a pau. Não, eles não seguem nem a doutrina dos Estados Unidos. Teoricamente, os Estados Unidos abriria a jurisprudência, porque os Estados Unidos ele passa por cima do direito internacional. Então ele está abrindo uma nova jurisprudência, né? Mas tem uma jurisprudência que está estabelecida, que é a que a Rússia está seguindo. Então, do ponto de vista, isso é para não abrir um flanco do ponto de vista do direito internacional. O Putin ele se mantém dentro das regras, né? Os Estados Unidos ultrapassa todas as regras. E quando os Estados Unidos ultrapassa essas regras, ele está estabelecendo novas regras que teriam que servir para todos os países, né? Ou seja, ele está criando jurisprudência de liberalizar a guerra, na verdade, né? As invasões, que é o que os Estados Unidos vem fazendo durante décadas, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode falar também do que eles estão trazendo aí do ponto de vista de orçamento militar, né? Que é um negócio meio sem precedentes do ponto de vista de auxílio militar. Biden pediu 33 milhões, né? A gente tem notícias da Alemanha também. 33 bilhões. Bilhões. Eu coloquei um gráfico no Skype, será que dava para mostrar aí, que é sobre orçamento militar? Enquanto a Laísa acha o gráfico, a gente vai comentando, porque é isso mesmo, né? O Biden ele tinha um orçamento de 14 bilhões para cuidar da Covid em todos os Estados Unidos, para vacina, para hospitalização das pessoas. Então, esses 14 bilhões foram para a Ucrânia. Agora ele está pedindo mais 33 bilhões. Fala do gráfico aí. Então, esse gráfico é o total de arrecadação fiscal dos estados-nação
no seu início, girava em torno de 2 a 3%. Ou seja, esse orçamento militar, que está sendo determinado pela OTAN, ele é equivalente à arrecadação fiscal completa dos Estados-nação no seu início. Antes do fortalecimento, depois aumentou muito essa arrecadação. Mas é um orçamento suficiente para se estabelecer um sistema de governo. Esse volume de dinheiro. Porque a gente pode falar, é tantos milhões, 2% do PIB, mas o que dá para fazer com isso? Dá para manter um sistema de governo, né? Ou seja, a OTAN vai ter um orçamento equivalente a um sistema de governo em toda a Europa, todos os seus países membros, e é um orçamento que não passa por controles democráticos. E é muito impressionante também a notícia de que os Estados Unidos estão prometendo 391 milhões para os aliados europeus. O que eles vão fazer é mandar as armas que eles já têm para a Ucrânia. Os Estados Unidos vendem as armas americanas, então eles ficam com o dinheiro, na verdade, né? Disponibilizam o dinheiro americano para vender as armas americanas, então o lucro fica aqui. E doam as armas para os aliados europeus, que ficam com as armas novinhas. E as armas velhas, já fora que não são mais de última ponta, né, vão para a Ucrânia. É um esquema, né, os Estados Unidos ganhando dinheiro, ganhando influência, a Europa também ganhando novas armas, a Ucrânia bucha de canhão no conflito com a Rússia e os Estados Unidos tentando manter o controle, né? Eu queria comentar também, como o Rafael falou, na Rússia, eles já estão acostumados com a inflação, né? Aqui na Europa é diferente, porque desde que eu cheguei não subia o preço de nada, só o aluguel que começou a subir. Né? Começou a ter aí os fundos buitre começaram a comprar os pisos e começou a subir absurdamente o valor do aluguel, né? Mas agora começou a subir, que nem um sanduíche aqui mais barato custava 3,50, subiu para 4, já subiu para 4,50. A gente já começa a querer ficar vegetariano, né? Porque não dá para comprar os sanduíches de carne mais. E outro detalhe é que esse dinheiro que está saindo da economia e está indo para a indústria armamentícia, ou seja, está indo para fora, está sendo queimado, né, na indústria armamentícia, ou seja, lá onde eles vão colocar esse dinheiro, né? Ele está saindo da economia e isso é uma coisa que gera inflação. E o que sobe do valor do que a gente tem que comprar é o que já está financiando essa inversão militar. Isso daí sai do bolso do trabalhador, né? E o Biden, a cara de pau, falou que é isso mesmo, que a gente vai ter que pagar a gasolina altíssima. Os preços aqui estão absurdos. Sempre aumentaram, não tinha esse de não aumentar, não. Sempre aumentaram, mas aumentava pouco. Agora, de repente, o aumento é de 20%. Então, assim, eles falam que a inflação não está chegando a 7%, mas o que a gente sente no bolso é 20%. Nos Estados Unidos tem mais inflação pela injeção que eles fazem no mercado financeiro mesmo. Todos esses resgates que eles vão fazendo, isso também é um dos fatores que vem gerando inflação nos Estados Unidos. E o que é muito impressionante que a gente estava comentando é como essas pessoas que estão no governo, estão ligadas ao Partido Democrata, não só ao Partido Democrata, o republicano também, o Dick Cheney, na época do Bush, era ligado à empresa de armas, a Halliburton, e agora o Lloyd Austin também, ligado a Raytheon e a Lockheed Martin, né? Eles estão todos ligados, eles ganham dinheiro abertamente com a militarização, a guerra, e por isso eles estão nessa campanha, né? Ele era diretor
da empresa que está fabricando aí a mini bomba atômica, bomba de mochila, que cabe que pesa cerca de 100 quilos. Que chama Pantec, né? A empresa que produz isso. É. E aí, por isso, a gente está vendo essa notícia aí do ministro do Exterior da Rússia falando que o risco da guerra nuclear é claro, enquanto o diretor da empresa que desenvolve armas nucleares nos Estados Unidos, que está como ministro da Defesa, está visitando a Ucrânia. O Lloyd Austin, junto com Anthony Blinken, foram lá falar com o Zelensky, né? Com o fantoche presidente da Ucrânia. Vamos passar para o Felipe, então, das notícias da guerra do ponto de vista da Alemanha. Sim, bom, a Alemanha continua bastante envolvida nos acontecimentos da guerra, né? Essa semana você pode perceber pela movimentação nas redes sociais e também de algumas pessoas famosas de que essa narrativa sobre a necessidade de apoiar a Ucrânia com armamentos tem sido questionada, essa narrativa, né? O chanceler recebeu uma carta que foi assinada por muitos membros importantes da política, cientistas e figuras da cultura, questionando que essa política de entregar armamentos grátis para a Ucrânia, porque claramente ela irá perder a guerra de qualquer forma. Apesar disso, né, no final das contas, teve uma reunião dos membros da OTAN na base aérea de Ramstein, que é uma base da NATO, e após essa reunião, o governo alemão resolveu ceder e decidiram que eles vão entregar tanques de guerra com capacidade antiaérea para a Ucrânia. São modelos alemães chamados Gepard. E não somente isso, mas eles também vão fazer o treinamento dos militares ucranianos para poder operar nesses sistemas que eles não conhecem ainda, que era uma coisa que pelo menos o chanceler alemão, o Olaf Scholz, dentro da coalizão do governo, está tentando evitar, né? Se a produção puder mostrar uma figura mostrando a aceitação entre os apoiadores dos partidos que fazem parte do governo, isso. Você pode ver que os partidos que mais são a favor do envio de armas pesadas para a Ucrânia são os neoliberais e os verdes, né? No meio campo, né, o pessoal que está em cima do muro, você vai ver os conservadores e o partido do chanceler, da centro-esquerda, e repetindo um padrão que a gente vê nos outros países, né, pelo que os companheiros falam na França e mesmo na Espanha, a extrema-direita é a que está vocalizando a uma oposição à política da OTAN de apoiar o conflito sem questionar, né? Você vê que a AfD, que é a extrema-direita na Alemanha, que está procurando se colocar contra o envio de armas, né? De qualquer forma, esse envio de armamentos, ele repete um padrão que a gente está vendo que o pessoal na imprensa de direita está falando, né, que a entrega de armamentos se dá por armamentos bastante antigos para a Ucrânia, né? Esses modelos que a Alemanha está enviando são de fabricação dos anos 70, eles não são operados há mais de uma década na Alemanha, e isso representa um problema porque um dos fabricantes de munição, no caso, seria a Suíça, e a Suíça quer se manter neutra no conflito e se recusou a doação de munição para armar esses tanques que serão enviados para a Ucrânia, né? Por conta disso, surge um problema, porque eles vão então enviar um armamento que não vai poder ser operado por falta de munição. Eles resolveram esse problema como? O Brasil vai vender 300 mil cartuchos de munição para armar os Gepard. Nossa. Não vai doar, mas vão vender. Então tá aí o Brasil, de certa forma, se colocando do lado da OTAN. Bom, dispensa comentários, né? Isso mostra, né, se você prestar atenção no rodapé, né, esses armamentos que a Alemanha está enviando, eles vão demorar alguns meses para serem preparados, porque é armamento velho, né, eles vão precisar ser recalchutados e tal, né,
Isso mostra que uma coisa que o companheiro Rui comentou já faz muitas semanas, logo no início do conflito, né, de que a OTAN estaria se preparando para um conflito de longa duração. Eles iam procurar vietnamizar o conflito, arrastar por quanto tempo? Muito tempo, né? Nos últimos dias, as pessoas elas perceberam que o avanço da Rússia ficou bastante acelerado, né? Pelo menos na segunda fase do conflito que procura conquistar a região Donbás, né? Mesmo assim, o pessoal está enviando armamento que vai demorar meses para ficar pronto. Quer dizer, né, eles estão pensando que o negócio vai durar ainda meses, não vai acabar nos próximos dias. Ou que eu, pelo menos, tenho esperança que eles estejam muito errados a respeito disso, né? Bom, né? É isso da Alemanha. Aí tem outra questão aí de enviar esses armamentos que precisa de treinamento, é que eles têm que ir com militares alemães para a Ucrânia, né, para treinar os ucranianos. Mas isso não é ajuda, né? É um malabarismo aí que o pessoal vai fazer, né? Aqui a situação, eu avisei enquanto os companheiros estavam ainda no programa, né? Eles falaram do referendo, eu queria só comentar isso rapidamente, porque foi cogitado um referendo no início do conflito, né? Eu lembro das manchetes, a Finlândia prepara um referendo para a entrada na OTAN. Só que aí o referendo foi a pesquisa, né? O pessoal não quis verificar, dizia, a pesquisa aqui está dando 60% quer entrar na OTAN, então não precisa mais do referendo, a gente faz por cima mesmo. Aí despistaram isso aí, né? Mas eu não sei não, essas pesquisas são sempre estranhas. E aqui vão tirar uma estátua importante do Lenin, que foi um presente da União Soviética, que fica em frente ao Museu de Arte de Turku, que é a antiga capital da Finlândia. Vão tirar a estátua. A estátua tinha sido depredada em 2020 pelos fascistas, né? Inclusive, no dia da independência da Finlândia, tem uma passeata antifascista aqui, tradicional, que já acontece há uns quase 10 anos, porque os fascistas começaram a fazer uma passeata nesse dia, né? Um contra-ato. E em 2020 eles depredaram essa estátua do Lenin, e agora ela está sendo depredada oficialmente pelo Estado, né? O Estado está tirando a estátua aí. Só queria dar esse comentário. Eu passo a palavra, companheiros. Eu não sei se a gente já está chegando no final. Será que dá tempo que a gente fala da Palestina rapidinho? Temos Temos vários vídeos, né? Temos muitos vídeos. Acho que a produção vai ter que escolher um. Quem que pode dar notícia? Eu posso. Na semana passada, né, a gente comentou a repressão na mesquita de Al-Aqsa, né, que é o terceiro lugar mais sagrado da religião muçulmana. E os fiéis estão fazendo as preces deles, né, por causa do Ramadã que tá acontecendo. Acho que a terceira sexta-feira do Ramadã, e a polícia israelense brutalizou o pessoal, jogou bomba dentro da mesquita. E daí agora a gente tem a continuação, né, dessa situação, que os palestinos não se intimidaram, mostrando que tem uma crise, né? É reflexo da crise mundial, mas é uma crise também local lá em Israel. Os palestinos não se intimidaram com a repressão e foram em massa na última sexta-feira para as preces, em razão do Ramadã ainda, e juntou mais de 250 mil pessoas. Acho que tem um vídeo da polícia recuando diante das pessoas desarmadas, né? Que é um vídeo bem impactante. Mas essa foto é só uma foto para dar a dimensão dos companheiros aí, da nossa audiência, a dimensão do que foi nessa última sexta-feira a mesquita de Al-Aqsa. A gente tem um programa começando. Queria falar da OTAN também rapidamente. Então fala, que a produção está falando que tem um programa começando depois, eu estou até querendo saber qual que é. Mas a gente está participando aí da organização da plataforma contra a OTAN, né? Eles pediram para a gente fazer os cartazes, aí a gente fez os cartazes bem fortes, não sei se tem as fotos aí. A gente fez um ato no domingo, era um ato unitário com o pessoal da Paz
o pessoal contra a OTAN. Então eles pensaram que a gente ia a reboque deles, mas no final a gente estava mais bem organizado e a gente também interferiu nos discursos, né? Todo momento que eles estavam defendendo a Ucrânia, ou condenando a Rússia, a gente gritava OTAN no, bases fora, né? Eles ficaram bem irritados com isso. Parece que teve algum problema aí, porque a direção do movimento está tentando unificar aí com a esquerda imperialista, né? A esquerda imperialista, uma coisa importante que aconteceu é que o nosso grupo, que era um bom grupo, mas um pouco mais reduzido, e tinha os outros grupos, quando a gente começou a gritar OTAN no, bases fora, todos os militantes de todos os grupos estavam apoiando, né? Então, é um movimento que tem um potencial muito grande de unificação mesmo da classe trabalhadora e dos movimentos dos militantes de esquerda. E ficou bem claro isso nessa primeira mobilização aí, né? Na rua a gente verificou isso, e que essa esquerda imperialista realmente vai ter muita dificuldade para controlar o movimento. A outra notícia é que o Podemos, tinha esquecido de colocar isso, o Podemos sugeriu ao Pedro Sánchez, que é o presidente aqui da Espanha, substituir a cúpula da OTAN por uma cúpula pela paz. Então eles estão sugerindo aí de seguir a estratégia da esquerda imperialista de levar adiante a defesa da OTAN chamando de paz. Então a cúpula da OTAN vai chamar a cúpula pela paz. E a gente está aí na construção desse movimento aqui, e dia 1º tem o 1º de maio, e o movimento contra a OTAN vai estar junto com os sindicatos alternativos aqui em Barcelona. Eu acho que a gente vai estar muito bem organizado nesse ato do 1º de maio. Beleza, eu acho que no próximo programa a gente pode falar mais do 1º de maio. A gente tinha... É 1º de maio? Do Dia dos Trabalhadores. A gente tinha muita notícia para falar, mas não vai dar tempo de falar tudo. Na semana que vem a gente volta. Todo mundo vem para acompanhar, pegar o resto das notícias que a gente tinha para hoje, mais as últimas notícias da semana que vem também. O próximo programa é o Tição, que está começando daqui a pouco. Já estamos atrasando para os companheiros, então vamos terminar logo. Queria agradecer Fábio, Felipe, Cláudio, muito obrigada. Vasco e Rafael, a Zuzê também. E lembrar todo mundo para organizar o 1º de maio, contribuir com os companheiros lá na Rússia e acompanhar a Causa Operária TV. Obrigada, Laísa, pela... Tarde, camaradas. Valeu, camaradas. Até mais.